Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção, na sua paz. Para mim é uma grata satisfação estar aqui novamente, de regresso a essa casa abençoada, cujos labores nós admiramos, pelo serviço incessante de algumas pessoas as quais eu conheço e aquelas que eu não conheço, me faz pensar que esse raio de ação é muito maior do que eu imagino e que alcança muitos corações. Ouvindo no movimento espírita a respeito do estudo, da prática doutrinária, da dedicação no serviço social ao próximo, penso eu que esse é um núcleo de luz que tem abençoado a serviço de Jesus muitas pessoas que são beneficiadas. Então, para mim, é uma honra estar aqui nessa casa novamente, tentando de alguma forma produzir alguma coisa, compartilhar algum conhecimento e aprender por nossa vez também. O nosso evento, o nosso seminário está sendo gravado por uma iniciativa de um grupo de estudo que nós temos, e estudo virtual também, no qual algumas pessoas se revezam, entre as quais eu também faço parte, dentre elas, na condição de também expositor espírita, para apenas compartilhar conteúdo. Não tem nenhum interesse comercial, não tem nenhum interesse de natureza secundária, senão veicular conteúdos espíritas para o debate, para o enriquecimento e expansão do conhecimento espírita, particularmente aqueles locais cuja mensagem espírita não chega com tanta intensidade e que pelos veículos da internet, pelos veículos sem fio, o conteúdo espírita pode chegar por esse meio que está no nosso alcance atualmente. Então é uma forma também de contribuir para o movimento espírita em geral e de alguma forma estimular os estudiosos, aqueles interessados e que naturalmente aprofundariam um tema que nós certamente iremos tentar estudar aqui de maneira simples, naturalmente que é compatível com as nossas limitações e deficiências. O nosso seminário está voltado para o conteúdo a respeito da mediunidade. A mediunidade a serviço da paz. O extraordinário codificador do Espiritismo, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, faz a sua célebre abordagem a respeito da paranormalidade humana, que de alguma forma introduz um novo conceito de natureza coletiva e internacional, quando afirma: todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Esta afirmação kardeciana, de alguma forma, desenha a sua sabedoria, ilustra o seu bom senso e a lógica de aço que ele envergava, para de alguma forma introduzir uma nova terminologia, uma nomenclatura nova, para dar conta de fenômenos antigos, de acontecimentos e de eventos que são ancestrais. Porque Allan Kardec optou por essa nomenclatura clássica e tradicional? Porque a expressão da paranormalidade humana recebeu ao longo da história várias nomenclaturas, várias definições, algumas delas profundamente arraigadas em conceitos supersticiosos, travestida em muita crendice e muito conceito irracional, ao lado de grandes verdades também, ao lado de muita cultura folclórica de todos os povos. É por essa razão que Allan Kardec prefere criar uma nova palavra para tentar examinar o fenômeno de maneira madura, de uma forma precisa, dando a palavra médium, que vem de um conceito latino que significa meio, traduzido ao português. Aquele que está no meio. E ele vai dizer: todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. E continua dizendo: por essa razão podemos dizer que todas as criaturas são mais ou menos médiums, porque todas elas, de alguma forma, sentem a presença dos espíritos em maior ou menor grau de intensidade. E não há um único homem, ou raros são os homens, continua ele, ipsilíteris, raros são os homens que não têm alguns rudimentos dessa faculdade. No entanto, prossegue literalmente o codificador, normalmente nós utilizamos o vocábulo médium para aquelas pessoas em quem a faculdade está bem caracterizada. O que poderíamos dizer em nossas palavras atuais, ostensiva, em que a faculdade se manifesta de maneira
heterodoxa, de maneira chocante, de maneira bem caracterizada, acentuada, o que não abre espaço para nenhuma dúvida a respeito daquele fenômeno. É que vale dizer que é o conceito geral da mediunidade que todos temos, porque é uma faculdade humana, mas que algumas pessoas possuem-na de maneira mais acentuada, mais caracterizada, e popularmente, convencionalmente, na prática, são essas pessoas que normalmente nós chamamos de médiuns. Da mesma forma que em qualquer faculdade humana, pelo menos na maioria delas, todos nós podemos exercê-las, mas nem todos nós possuímos talentos para determinadas aptidões culturais, aptidões filosóficas, aptidões científicas, a habilidade cultural em determinada área literária, a habilidade para cantar, que, com exceção daqueles que são afásicos, aqueles que são mudos, todos nós podemos cantar, mas nem todos possuem a habilidade e a voz de um cantor profissional ou de uma cantora profissional. A mediunidade é uma das faculdades humanas que se exterioriza através de uma série de fatores e que, naturalmente, merece a nossa consideração. Embora Allan Kardec examinava, a partir daquele momento, com uma nova mentalidade, a faculdade em si mesma é antiga, é ancestral. Em um belo trabalho, cuja monografia ficou célebre, o professor Hernani Guimarães Andrade, o célebre diretor do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, o grande engenheiro, considerado por muitos o maior parapsicólogo do século XX, examinando a história antropológica da humanidade, constatou, através de pesquisas de antropólogos que ele pôde consultar, que no período paleolítico, da chamada Pedra Lascada, o período glaciário de Guns, encontramos ali, no homem refugiado nas cavernas, o hábito daquelas pessoas ancestrais, daquele homem primitivo, daquele hominídeo, o ritual de colocar caveiras ou faces humanas na porta das furnas, que de alguma forma, segundo a conclusão dos estudos, seria uma ideia ou uma crença ou uma superstição que aquela cabeça, sempre voltada para o oeste, para o oriente, era uma forma de superstição de que poderia proteger os homens refugiados nas cavernas das almas dos mortos que vinham se comunicar com as criaturas humanas. Em períodos antes, muito antes, do chamado Homo sapiens sapiens, denotando que a ideia da imortalidade da alma, sugerindo essas pesquisas, que é o conceito da sobrevivência e da comunicação dos mortos com os chamados vivos, não é fruto de um ensino ocidental ou oriental, um ensino institucional de determinadas instituições ou de determinados sistemas filosóficos e religiosos, mas que está íncita na própria criatura, que está na intimidade da criatura, e mesmo em períodos chamados períodos antes da civilização, portanto antes dos períodos da escolarização, os homens primitivos já tinham a mesma intuição da alma que sobrevive à morte e da alma ou das almas dos mortos que convive com os chamados vivos através das comunicações. Quando nós fazemos uma análise, mesmo de maneira perfunctória, superficial, encontramos a mediunidade aqui e acolá explodindo, seja em personalidades belicosas, guerreiras e até sociopatas, seja em personalidades afáveis, doces, abnegadas e dedicadas ao bem. Quando lemos, por exemplo, Platão e os seus célebres diálogos, tanto quanto os seus colegas filósofos, que também escrevem a respeito das ocorrências, todos eles, discípulos do mestre Sócrates, referem-se ao daimon de Sócrates, ao seu demônio, anjo da guarda, inteligência, que era o conceito original da palavra daimon. Mas encontramos também na Casa Júlia do Império Romano, Domício Nero, o imperador vítima de uma loucura esquizofrênica, que era portador de uma sensibilidade auditiva e visual, segundo a tradição histórica de os grandes historiadores do povo romano, inclusive Plutarco, que assevera que ele tinha uma sensibilidade auditiva de tal forma que depois de assassinar sua própria mãe de maneira cruel, dilacerando-lhe o ventre, porque se achava uma pessoa tão especial que queria saber de onde ele havia saído, e mais tarde assassinar também a sua segunda esposa, Otaviana Popeia, através de pontapés, ela que estava grávida, visualizava ambas no palácio da Casa Júlia, atormentando-lhe a existência e ameaçando-lhe de desforço,
de vingança, de retribuição. De tal forma, dizem os historiadores e a tradição histórica, que foi por essa razão, atormentado inclusive em pesadelos, com os quais, ou a partir dos quais ele acordava em auge do suor, altas horas da madrugada, foi que Domício Nero tocou fogo em Roma, incendiando a própria cidade, colocando a culpa nos cristãos, segundo a tradição antiga, para mais tarde criar, estruturar a chamada Domus Áurea, a famosa Casa Dourada, porque na sua loucura, no seu tormento narcisista, ele acreditava que aquela estrutura concebida de ouro poderia protegê-lo de Agripina, a sua mãe, agora vingativa no além, e da sua esposa Otaviana. Periandro, que também assassinou sua esposa de maneira cruel, um dos 7 sábios da Grécia, que vai recorrer a um sábio no oráculo de Delfos para pedir a ele que retirasse de si mesmo a presença angustiante de Melissa, a sua esposa desencarnada, com ódio virulento que tentava atormentá-lo. Nabucodonosor, rei da Síria e mais tarde da Babilônia, considerado o homem mais poderoso da sua época, periodicamente era vítima de surtos, que poderiam ser catalogados hoje como surtos de transtorno bipolar, psicótico, maníaco-depressivo, nos quais ele também tinha comportamentos bizarros, ia pastar, por exemplo, no jardim suspenso de Semíroides, uma das 7 maravilhas do mundo, como se fosse um cavalo, depois voltava à lucidez, e naturalmente que era também atormentado por seres de outra dimensão, à semelhança do que refere-se também o historiador do Império Romano, que após a morte de Calígula, anos após, alguns sensitivos que passavam pelos jardins da Lâmia, no cemitério onde os despojos materiais do antigo imperador estavam enterrados, as pessoas passavam mal e várias pessoas que eram portadoras de sensibilidade paranormal poderiam e conseguiam constatar a presença de uma algazarra, de um burburinho, de uma algaravia de seres hediondos tentando mergulhar nos despojos já em decomposição e outros tentando retirar a entidade que habitou o corpo de Calígula, que ainda estava até aquele momento presa ao cadáver em sofrimentos inenarráveis. E graças a isso, a visão e a tradição de que o seu túmulo era visto de maneira suspeita e era naturalmente considerado como sendo um local que as pessoas não deveriam passar senão à distância, com muita reserva, com muito cuidado. Narra Heródoto de Halicarnasso, o notável historiador do povo grego, que no século V a.C., Creso, o rei da Lídia, quando o homem mais poderoso do mundo percebe que Ciro, o rei dos persas, estava desenvolvendo o seu poder para mais tarde desencadear uma guerra contra ele e tentar de alguma forma destruir todo mundo e conquistar todo mundo conhecido, com receio do exército de Ciro, que parecia mais forte do que o seu, consulta os mortos, já que era uma tradição antiga da sua época, aliás, registrada por esse historiador citado, que não era religioso, que não tinha simpatia com os fenômenos espirituais, mas Heródoto de Halicarnasso afirma que ele faz uma pesquisa parapsicológica com várias pessoas do seu palácio, que são enviadas a vários santuários diferentes, vários oráculos, para pedir informação. E ele poderia confirmar se o oráculo era ou não verdadeiro a partir da informação mediúnica que ele recebia. A informação a respeito de uma pergunta: o que é que o rei da Lídia, Creso, está fazendo em tal hora e em tal dia? E a depender da resposta, ele tinha uma informação. E à medida que as embarcações chegavam dos seus servos, as respostas eram decepcionantes, até que os 2 soldados seus, que foram ao famoso oráculo de Delfos, no Golfo de Corinto, na Grécia Antiga, disseram: Senhor, nós fomos lá. E a resposta que a sensitiva nos deu é profundamente embaraçosa e frustrante, porque quando nós perguntamos o que é que o rei, e o que é que o rei da Lídia está fazendo em tal hora, em tal dia, ela foi tomada de uma palidez na face, como se estivesse louca, os olhos estatelados, vislumbrando algo que não estava no ambiente, e começou a dizer: eu vejo um cordeiro novo, uma tartaruga velha, jogado em uma panela de cobre,
reunido em ervas aromáticas, eu mesmo sinto o odor que sai pelos orifícios da panela. Posso dizer que é necessário negociar a paz com Ciro, porque o rei dos persas tem um exército infinitamente mais forte. Do contrário, a Lídia será invadida e totalmente destruída. Diante dessa informação, Creso levantou, deu um murro na mesa e disse: esse oráculo é verdadeiro, porque fui eu mesmo quem matou o cordeiro, quem capturou a tartaruga velha, reuniu em ervas aromáticas e alimentou-se daquela iguaria. Posso confirmar que esse oráculo é verdadeiro, mas não ouvindo a segunda informação, procurou de alguma forma preparar o exército, dizendo que os deuses estavam com ele, estavam protegendo ele, e não ouvindo o segundo conselho, foi vencido, tornado escravo, e Ciro, o rei dos persas, tornou-se o seu conquistador e senhor. A história dos fenômenos paranormais é, de alguma forma, vastíssima. Registra Plutarco, o historiador de Roma, que por volta do ano 40 a.C., quando Roma estava no segundo triunvirato, de um lado Marco Antônio, Otaviano, de outro lado Brutus, o grande filho espiritual de Júlio César, que segundo a tradição assassinou o seu próprio padrinho nas escadarias do Senado, com ânsias do poder. Júlio César, que mais tarde deixaria de alguma forma a tradição para Brutus, narra Plutarco que em determinado momento ele vai na direção, Brutus, do exército de Marco Antônio, que mais tarde cede a Cleópatra e suicida-se com a rainha do Egito, entrando em guerra contra Brutus para o poder de Roma e tentando instaurar a república. Em determinada região ele vê uma sombra no local onde ele estava dormindo, em um interregno entre uma batalha e outra, né, em altas madrugadas. E diz Plutarco, historiador do povo romano, que a sombra lhe disse que era o seu anjo mau, e que na cidade de Filipos ele iria ser alcançado pela sua vingança. E em Filipos, na famosa batalha dos filipenses, no ano 42, Brutus é vencido e, diante da possibilidade de ser encarcerado, se atira em uma lança, cometendo suicídio. Conforme, aliás, profetizou aquela entidade sombria, aquele ser perverso que se chamava o seu anjo mau, aliás, anotado historicamente. A Bíblia, o Bhagavad Gita, os livros sagrados de todas as religiões, para não me alongar muito nesses episódios que se repetem, contam a respeito de fatos mediúnicos e paranormais admiráveis. O rei Saul era atormentado por espíritos periodicamente e acalmava-se diante das perseguições de possessão, termo utilizado na época, de influências negativas. O rei Saul era acalmado pelos cânticos e salmos de Davi, uma experiência de musicoterapia, a primeira musicoterapia da história da humanidade. E ali acalmava-se diante das forças telúricas invisíveis que tentavam de alguma forma perturbar-lhe a existência. E assim por diante. Samuel, que volta do mundo dos mortos para inclusive dialogar com o rei Saul, para lhe pedir que parasse com a guerra que havia desencadeado. Moisés, que entra em transe e psicografa na pedra os 10 mandamentos, e mais tarde transmite a lei de toda a cultura hebraica, a sua legislação, que era o grande legislador do povo hebreu. Jeremias, o grande profeta que se desincumbiu bem da sua tarefa. Ou Elias, que também vivenciava fenômenos dessa natureza. E assim, são fenômenos exaustivos que se repetem periodicamente ao longo da história da humanidade. A Idade Média é rica de fenômenos mediúnicos, paranormais. Desde Dante Alighieri, que compôs a maior obra da Idade Média, considerada a maior obra da Idade Média. Dante era vítima de transes de emancipação da alma, graças aos quais ele saía do corpo e era levado por Virgílio, poeta latino, ao inferno e ao purgatório, nomes da Idade Média, para lá voltar e traduzir aquelas experiências na Divina Comédia. Mais tarde, aliás, narrou Boccaccio, personalidade célebre da cultura medieval, que um dia, depois da morte de Dante, o seu filho Flávio Jacopo, estando dormindo, sai do corpo e sonha com o pai, muito pálido, que o leva até o local onde ele próprio havia morrido, e ali apresenta, por debaixo de uma cortina, um cofre
no qual estaria o último capítulo que faltava da Divina Comédia. Boccaccio, personalidade suspeita da Idade Média, conta que Flávio Jacopo fez a viagem durante o sono, agora acordado, até chegar no cofre que ele viu durante o sono. E ali ele consegue abri-lo e estavam os 13 cantos do céu. O último capítulo da Divina Comédia, o encontro dele com Beatriz, a sua enamorada, no mundo espiritual, que o levava para ver as regiões felizes do além e traduzia essa obra admirável, uma verdadeira obra-prima da Idade Média. E assim vamos ver os fenômenos se repetindo. O compositor italiano Tartini, que compôs uma obra chamada, que ele deu o nome Sonata ao Diabo, porque tudo que era miraculoso era diferente, era o diabo, nunca era Deus. É que nem algumas religiões atuais, que tudo é o diabo. Parece que gosta mais do colega do que do chefe. Mas é uma tendência nossa. Se algo é diferente, nunca é Deus, é sempre o diabo, é sempre uma coisa ruim. E Tartini, depois de ter um transe e em sonho escrever toda uma melodia que ficou na partitura musical, ele vai dar o nome de Sonata ao Diabo, porque ele dizia que não foi ele quem escreveu aquela peça extraordinária. Aliás, considerada a peça obra-prima da sua carreira como compositor. Martinho Lutero, o reformador extraordinário, considerado o pai do idioma germânico, da língua alemã, que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para o popular, para que as pessoas tivessem acesso, costumava dizer costumeiramente que visualizava demônios, seres inferiores, que tentavam perturbar-lhe a missão que Jesus lhe deu. Ou Santa Teresa d'Ávila, que em sonho era levado também a regiões infelizes, que ela dizia, Jesus de vez em quando me desloca do corpo e me leva a regiões infelizes, para me demonstrar o que é que vai ser de mim, se eu não cumprir bem a missão que ele me desempenhou para mim. Ou então Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia, Santa de Galvani, ou então os nobres Santo Antônio de Pada, o nobre, o notável Fernando de Bulhões, ou o extraordinário São Francisco de Assis, São João Crisóstomo, que era vítima de fenômenos físicos no seu claustro, e no dia seguinte aplicava flagelos nas costas e pedia perdão ao seu confessor, porque atrapalhava nos fenômenos materiais que aconteciam com ele, os seus colegas de monastério que adormeciam e que tinham o sono perturbado, e assim por diante. Fatos mediúnicos que chamam a atenção e que deslumbram. Voltaire, o notável pai da enciclopédia, esse notável intelectual, que a princípio era cético e que mais tarde, no leito de morte, dizem os seus biógrafos, morreu dizendo, morro adorando Deus. E antes da própria morte, ele que se tornou maçom, quando entrou na loja Nove Irmãs em Paris, por volta da década de 50, na sua época, ele vai dizer, não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fez os homens. A famosa frase dele, ele vai dizer que a sua obra, o Cântico do Henriade, ele não escreveu, ele apenas dormia e sonhava, e quando acordou, a obra estava totalmente feita. Daudet, imortal da Academia Francesa de Letras, escreve a obra Cartas ao meu moinho, também, enquanto dormia e enquanto sonhava, segundo a sua própria declaração. Foi no ano de 1959, já naturalmente no século XX, que um fenômeno vai chamar a atenção da ciência. Porque o engenheiro, se não me falha a memória, engenheiro eletrônico, Frederick Jungerson, na Suécia, fazendo experiências, ele estava aposentado, fazendo experiências com uma gravação de fita de áudio, fita cassete de áudio, aquelas fitas de áudio do passado. Ele gostava muito de gravar sons, ele coloca no quintal da sua casa para tentar gravar uns pintacilgos, uns pássaros que de vez em quando tocavam e cantavam no quintal da sua casa. E em um dia especial, ao colocar para gravar o canto dos pássaros que ele tanto apreciava, depois de meia hora de gravação, ele rebobina a fita e começa a escutá-la. E depois de alguns minutos, ele ouve uma voz metálica dizendo, Friedrich, sou eu, teu pai. Ele muda o lado da fita, grava um pouco mais, e ao rebobinar, ele queria ver se se tratava de alguma enganação, alguma situação, alguma coincidência, algum fenômeno que ele não conseguia explicar. Fred, agora sou eu, tua mãe. Frederick Jungerson
começa a reunir, chegando a reunir mais de 10 mil mensagens, algumas delas impressas na fita magnética de trás para frente, em idiomas diferentes que ele não conhecia e que tentava traduzir. Várias mensagens fundando a chamada transcomunicação instrumental. Frederick Unger é considerado o pai da transcomunicação instrumental e o pai da chamada metaciência, que abriu espaço mais tarde para Georg Mick, o notável engenheiro na Alemanha, que fez um laboratório de pesquisas dessa natureza e foi responsável pela criação do Spiricon e mais tarde Vidicon, em cuja lâmina da tela apareciam seres de outra dimensão, entre os quais Albert Einstein, que conversou com ele e que apresentou cenas de regiões do mundo espiritual, conforme os relatos de André Luiz a respeito das colônias, psicografado pelo médium Chico Xavier, e várias informações, aquelas ciências que a princípio foram naturalmente estudadas pelo fisiologista e médico francês do século XIX, Charles Richer, que deu o nome de ectoplasma para aquela energia que o médium de efeitos físicos exteriorizava pelos poros e pelos orifícios e em contato com o oxigênio se condensava, tornando-se branco-leitosa nessa expressão, e que era responsável pelos fenômenos de natureza poltergeist, para me utilizar de expressão que ele utilizava de outros pesquisadores, os fenômenos de materialização, de ectoplasmia, de movimento de objetos. Ele investigou, Prêmio Nobel de Medicina mais tarde, e vai falar de um sexto sentido, acima dos 5 sentidos da fisiologia humana, e vai criar a ciência chamada metapsíquica, a ciência que estuda os fenômenos além do psíquico, além do psiquismo, porque psiquiatra, psicólogo e psicanalista na época eram psiquistas. A metapsíquica era uma ciência que estudava os fenômenos além do psiquismo. Mais tarde, um outro professor vai levantar-se da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e vai dizer: a metapsíquica é uma ciência admirável, mas ela é qualitativa. Ela procura um fenômeno forte, um fenômeno que tenha toda a característica que possa naturalmente ser explicado somente por aquela explicação. Isso é, um fenômeno que possa provar de maneira integral que se trata de um caso paranormal. Então é a qualidade do fenômeno. Mas eu proponho a palavra parapsicologia para uma ciência semelhante, mas que não é qualitativa, é quantitativa. Não é a qualidade do fenômeno que nos interessa, mas a repetição de fenômenos inabituais, que através da matemática, a lei da probabilidade, é que vai refutar o acaso, a coincidência, e vai naturalmente confirmar que aqueles fenômenos que se repetem são autênticos. Tratava-se do professor de psicologia experimental, o Dr. Joseph Banks Rhine, que com a sua esposa também, Louise Rhine, vai começar a investigar primeiro a telepatia, mais tarde a telecinesia, o movimento de objetos com a mente humana. Mais tarde a psicocinesia, manifestações intelectuais a partir do psiquismo humano, para dizer que existem fenômenos psicapa, materiais produzidos pela mente humana, fenômenos psigama, intelectuais produzidos pela mente humana. Mais tarde, no entanto, ele vai dizer: há um terceiro tipo de fenômeno, ao qual eu dou o nome de psi-teta. A letra teta vem de thanatos, que é morte, no grego. Portanto, o psi-teta, o fenômeno psi-teta, vai dizer ele, é produzido por um agente teta, isso é, um agente morto. Veja como os cientistas são complicados. Quando eles chegam às mesmas conclusões que a gente já sabe, eles dão um nome todo especial e todo sofisticado, todo diferente, que nem a gente entende, mas que ele chega à mesma conclusão. Psi-teta, um fenômeno que é produzido por um agente morto. E ele vai declarar: a mente, que não é física, pode produzir fenômenos físicos através de processos não físicos. Os mortos podem se comunicar. Era a palavra do pai da parapsicologia. O pai da parapsicologia, Joseph Banks Rhine. A parapsicologia mais tarde foi abandonada por uma ciência fundada pelo pesquisador italiano chamado psicobiofísica, para examinar fenômenos de transe através da repercussão no aparelho endocrínico e no sistema nervoso central, para tentar entender aquelas ocorrências. Mais tarde, essa ciência foi abandonada pela psicotrônica, as manifestações através
de aparelhos eletrônicos, de aparelhos especializados. Mas a grande verdade é que desde o século XIX, particularmente, os fenômenos se repetem, chamando a atenção com os grandes médiums, Slade, os irmãos Davenport, Madame Bisson, Elizabeth de Perrance, a senhora Slade, ou então Daniel Douglas Home, notável médium escocês, Eusapia Palladino, na Itália, a médium mais pesquisada de toda a história dos fenômenos parapsicológicos, ou então as irmãs Kate e Margaret, da família Fox, dos Estados Unidos, e os vários médiuns e sensitivos que chamavam a atenção, que sensibilizavam a cultura mundial, até no Brasil também várias personalidades, Carlos Carmine Mirabelli, o enigmático paranormal e médium, que foi fotografado várias vezes, erguido no ar em levitação, graças ao fenômeno paranormal, no edifício Martinelli, em São Paulo, e foi visto, inclusive, fotografado pelo antropólogo baiano César Zama, que era materialista, amigo de Juliano Moreira, o psiquiatra daqui do Brasil, e que foi fotografado nunca pego em fraude. Mirabelli chegou a psicografar em 17 idiomas diferentes, alguns dialetos extintos, chegava a psicografar com 2 mãos, cada uma das quais escrevendo mensagens diferentes, e ao mesmo tempo em que ele dava uma mensagem psicofônica através de uma terceira entidade, chegava a produzir aquilo que é conhecido como superincorporação, a manifestação mediúnica da incorporação, a irradiação do ectoplasma, através da qual se formaria o rosto do espírito na frente, ou defronte no rosto do próprio médium, enquanto o transe ocorria. Um fenômeno admirável, que chocava. Quando nós pesquisamos hoje na internet as experiências de Mirabelli, ficamos deslumbrados com as materializações que ele provocava à luz do dia, o que não é comum em todos os médiuns, porque a luz normalmente queima o ectoplasma e afeta o fenômeno. E ele produzia fotografado, claro que com as fotografias precárias do começo do século, do final do século XIX e do começo do século XX, o que demonstra a autenticidade do fenômeno. Porque se fosse hoje, alguém ia dizer que é montagem, que montaram através dos recursos tecnológicos ele no ar, levitando. Mas eram fotografias, e apesar disso, acreditem, há pessoas que na internet estão alegando que as fotos são montagens. Como montagem? Fotos de 1890, de 1910, de 1915, sem nenhum recurso, nenhuma tecnologia para produzir montagens conforme as técnicas especializadas da informática e da biônia nas experiências atuais. Os grandes sensitivos, como Fábio Machado aqui no Brasil, como Fernando de Lacerda em Portugal, recebendo inclusive pela psicografia vários escritores famosos da Academia Portuguesa e Brasileira de Letras, várias personalidades conhecidas da cultura internacional, demonstrando a excelência do fenômeno. No século XX, Rosemary Brown, a notável médium britânica, dando demonstrações da sua paranormalidade, não entendendo muito de música erudita, não tendo sendo especializada por música clássica, por tocar piano, mais tarde aprendeu um pouco disso, porque foi tentando entender e ler, mas recebendo em transe Liszt, Chopin, Schubert, principalmente Liszt, que por ela se comunicava a miúde, dando demonstrações notáveis do seu estilo na área musical. Leonard Bernstein, o notável regente, compositor norte-americano, regente da Filarmônica de Nova York, embora não era crente nos fenômenos mediúnicos, examinou as partituras que ela recebia em transe e ficou admirado com a qualidade musical daquele repertório muito difícil na música erudita, na chamada música universal. E assim por diante. Nós veremos vários fatos que demonstram a paranormalidade, a extraordinária paranormalidade dos venerandos homens da religião, como é o caso do cardeal Eugênio Pacelli, na Igreja Católica Apostólica Romana, que declarou que viu o Papa Pio XI, que era seu amigo, e que por volta de 1939, antes de desencadear a Guerra Mundial, Eugênio Pacelli visualizou o próprio Papa Pio XI, que já havia morrido, dizendo: tu serás Papa. E ele vai colocar no jornal oficial do Vaticano, Le Reservatoire Romano, e que mais tarde foi traduzido para aqui no Brasil, para o jornal católico Ave Maria de Petrópolis, de setembro de 1970, demonstrando que aquela paranormalidade era verídica e que era atestada pelo próprio Papa, porque Eugênio Pacelli se tornaria o próximo Papa. O Papa Pio XI diz: venho te dizer que tu serás Papa. Ele vai dizer: mas o Papa Pio XII é meu amigo e está no poder.
eu venho te dizer que logo mais tu serás papa e terás que administrar o rebanho católico com sabedoria. E desaparece. 2 semanas depois, o Papa Pio XII adoece e morre. E ele vai guindado ao poder como, ou melhor, o Papa Pio XI adoece e morre. Ele tinha visto o Papa Pio X, corrigindo. E ele é guiado ao poder, guindado ao poder como o Papa Pio XII. E se torna o Papa da democracia, porque chegou a negociar a paz com Adolf Hitler em 1939, quando Hitler chegava a invadir a Europa. E mais tarde, no ano chamado Santo, 1950, ele diz que teve um contato psíquico com Jesus e com outras entidades do rebanho católico tradicional, dando naturalmente demonstrações extraordinárias da sua paranormalidade. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, cuja vida é toda feita de instabilidades na aceitação ou na refutação do fenômeno paranormal, porque ele próprio era um extraordinário paranormal, um notável médium, cujas forças mediúnicas e paranormais ele não conseguia entender graças à formação materialista rígida da academia. Ora ele aceitava, ora ele negava, mas não poderia negar fenômenos de desdobramento, de emancipação da alma, de saída do corpo, onde ele visualizava fenômenos que depois se confirmavam, de premonição, onde ele viu, inclusive anunciou, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, quando ele visualizou a Terra sendo invadida por uma grande onda, era simbólico. E ao acordar ele vai dizer, eu sonhei que a Europa, principalmente, era tomada por uma grande maré, eu acho que nós seremos vítimas de uma grande guerra mundial. Vaticinou e tentou, através da sua teoria dos arquétipos, do inconsciente coletivo, e de uma série de conceitos que ele tentou colocar, dar um status de ciência, ou tentar explicar psicanaliticamente aquilo que era espiritual. Telepatia, déjà vu, quando ele muitas vezes, através de trem que ele pegava, ele pisava em cidades da Europa como Berlim e outras, e tinha certeza que já estava ali. Dobrava as esquinas e tinha certeza que conhecia o lugar com uma palma de sua mão, nunca tendo estado ali em vida. Fenômenos extraordinários que ele tentou explicar através do inconsciente coletivo. Esses médiuns extraordinários, esses homens que deram demonstrações, de alguma forma nos oferecem a riqueza do fenômeno mediúnico. Do fenômeno mediúnico que explode, que é universal. Quando eu me recordo de Ana Prado, uma médium muito esquecida, de Belém do Pará, essa notável senhora, cujas materializações foram das mais admiráveis, o próprio Chico Xavier a admirava. Essa notável mulher que deu demonstrações dos fenômenos extraordinários e mais tarde desencarna de uma maneira dolorosa. Um acidente de fogão, na época um fogão muito precário, que vai tocar fogo no próprio corpo e nas vestes, sendo inclusive pela maldade humana na época, acusada de suicídio, que ela se suicidou por causa do espiritismo. Foi um acidente de que ela foi vítima, e que anos mais tarde voltaria para se comunicar por meio do médium Chico Xavier, através da sua mediunidade luminífera, em uma notável mensagem, que, se não me falha a memória, está na obra Falando a Terra, quando ela diz a advertência oportuna aos médiuns. Ela vai dizer que era notável médium de materialização, mas que lamentava profundamente agora no mundo espiritual não ter atentado para o maior fenômeno da mediunidade, que é a iluminação do próprio médium, a reforma moral, a melhora, que os fenômenos materiais, diz ela, muitas vezes inebriam e deslumbram o próprio médium, fascinam o próprio médium, que fica fascinado com aquilo, fascina as pessoas porque acorrem, e é um estímulo muito grande à vaidade, e que ela lamentava profundamente não ter investido mais no seu melhoramento enquanto pessoa, embora fosse um notável médium de materialização. Zilda Gama, a extraordinário médium de Minas Gerais, essa notável psicógrafa, que recebeu mensagens de Victor Hugo, o notável romancista francês, e Ivone do Amaral Pereira, a médium carioca do antigo Rio das Flores, notável médium de desdobramento da personalidade. Dona Mariquinha do Espírito Santo, Francisco Spinelli de Santa Catarina, esses notáveis médiuns e paranormais, o senhor Fábio Machado aqui citado, Antônio Loreto Flores, esses notáveis sensitivos que se comunicavam, médiuns de fone, na Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, Frederico Júnior, o maior médium sonambúlico, que inclusive que participava das sessões mediúnicas promovidas pelo Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, médium que recebia Santo Agostinho, Ismael, e
que tem uma mensagem que ele recebeu notável para a comunidade brasileira do próprio Allan Kardec, que se comunicava por meio dele, e de outros espíritos, principalmente o anjo Ismael, guia espiritual do Brasil, e outros médios que sensibilizavam a cultura mundial. Claro que se destaca entre eles o venerando apóstolo de Pedro Leopoldo, Chico Xavier. Chico, como dizia César Vanucci, Chico Amor Xavier, que deslumbrou a cultura mundial, graças a uma mediunidade ímpar, porque não precisou passar pelo célebre desenvolvimento mediúnico. Ele já vinha com a faculdade, aspas, desabrochada, desenvolvida, porque com os 4 anos de idade, o que não é natural, dava demonstrações da sua extraordinária mediunidade. Os médiuns foram chamados no passado, na cultura hebraica, de profetas. Por isso, o profetismo hebreu não é sinônimo de adivinhação, é sinônimo de fenômeno mediúnico, conforme os estudiosos da tradição hebraica assim afirmam, que não tem o mesmo significado o profetismo que nós damos, por exemplo, de adivinho, de adivinhar o futuro, mas senão de médiuns extraordinários, de sensitivos, ou então foram chamados de oráculos. Na cultura grega foram chamados de pitons, pitonisas. Em Roma, sibilas ou auríspides. Na Índia, rishis ou homens santos. No Egito, hierofante, coisa horrorosa. Hierofante parece uma coisa monstruosa. Então, é a expressão dos médios que passam e chamam a atenção. Na Idade Média, bruxos e feiticeiros, muitos dos quais foram até o tribunal da Inquisição, da Santa Sé, ou endemoniados. Curioso que eram endemoniados alguns, mas quando eram santos da Igreja Romana, eram milagres provocados no seio da própria instituição religiosa. Ou mais tarde, quando da negação cética, foram diagnosticados, foram adjetivados como histéricos, portadores de personalidades múltiplas, de pitiatismo, de alteração da consciência, de transtornos somatoformes, conforme a expressão atual da psiquiatria, fenômenos de conversão, alucinação auditiva-visual, delírio, psicose, esquizofrenia, conforme a psiquiatria materialista do começo do século XIX e do final do século XVIII. Allan Kardec deu uma ética ao fenômeno, quando, em O Livro dos Médiuns, estrutura de um compêndio nunca superado até hoje, em uma obra que é um edifício monolítico, conforme o espírito Joana de Ângeles, todo ele, de alguma forma, indefectível, de alguma forma, intocável, perfeito do começo ao fim, graças ao exame que ele faz do assunto, onde não há uma gota sequer de misticismo fanático e supersticioso, mas ao mesmo tempo não há uma vírgula sequer de materialismo e de ateísmo. É o espiritualismo no grau mais avançado de maturidade, de racionalidade, de bom senso, de sensatez. O Livro dos Médiuns, um compêndio jamais superado antes dele e jamais alcançado depois dele, com as célebres colocações. Não apenas repete fenômeno psicape e psigama, o fenômeno objetivo e subjetivo de Charles Richer na metapsíquica, com as expressões fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais. De uma maneira simples, Allan Kardec dá um código de ética ao fenômeno, examinando os variados tipos gerais de mediunidade, catalogando cerca de 72 tipos de faculdades mediúnicas e, ao mesmo tempo, deixando claro, afirmando que não esgotava as possibilidades mediúnicas, mas ali era o geral, para examinar os tipos de profundidade fenomênica, os transes mais profundos em termos de consciência, sonambúlico ou inconsciente, semiconsciente ou semimecânico, intuitivo ou consciente, ou então fenômenos que variavam a depender do tipo de manifestação e do tipo de caráter do médium e das suas aptidões. Allan Kardec, naturalmente, que deu um caráter geral e um código de ética. No primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, o título é Há Espíritos, e através de uma análise lógica, ele responde no final, há Espíritos. No segundo capítulo, ele passa do método, que muito nos interessa.
Porque ele vai dizer célebre ali, não se pode fazer uma pessoa espírita se ela nem é espiritualista. Como falar para uma pessoa e provar a pessoa, convencer a pessoa da comunicabilidade dos espíritos se ela nem acredita na alma? Como falar que a alma volta para se comunicar se ela nem acredita que a alma sobrevive à morte? Então, através do método, ele faz uma análise extraordinária para dizer que não se deve levar pessoas inexperientes e imaturas para a vivência mediúnica. E chega a afirmar, ipsiliteris, em uma das suas obras, que ele pode constatar que de 10 pessoas que vão para sessões mediúnicas de maneira imatura e inexperiente, 9 saem sem se convencer e sem maturidade para entender o fenômeno. Ao contrário, aquelas que estudam, que entendem primeiro o fenômeno, aquelas que procuram examinar a filosofia por detrás do fenômeno, 9 para 1 se convencem da grandeza dos fatos e quando participam dos fenômenos entendem a lógica e o mecanismo porque tem o conhecimento e a maturidade antes, a priori. Ele vai dizer que o fenômeno em si mesmo não convence ninguém. Eusébio Paladino produziu fenômenos extraordinários, grandes médiuns, mas poucos deles conseguiram convencer alguém para uma vida melhor, para mudar a vida para melhor, para tornar uma pessoa melhor na humanidade, na sociedade, no grupo onde está naturalmente inserido. No capítulo mais tarde dos sistemas, Allan Kardec faz uma explicação dos fenômenos variados para dizer da tese materialista, da tese da religião tradicional a respeito do fenômeno, da tese dos demônios, que atribuía tudo como força demoníaca, até chegar na tese espírita e concluir que somente a tese espírita explica todas as coisas e todas as ocorrências. Kardec vai dizer que a faculdade mediúnica é neutra. É que vale dizer que é, do ponto de vista ético-moral, neutra. Não é boa nem má. O uso que nós fizermos dela torná-la uma faculdade dignificante, um instrumento de promoção e de iluminação da consciência, ou torná-la um instrumento de perturbação e de desequilíbrio. Muita gente mal informada e até com um certo laivo de ignorância costuma dizer a mediunidade leva à loucura. E eu costumo dizer o futebol também. Quantos fanáticos estão loucos por aí? Jogando bomba na outra torcida, matando os outros, assassinando pessoas no ônibus da outra torcida, jogando coquetel molotov por causa de um jogo, assassinando juiz e até jogador de futebol. Então, qualquer coisa pode gerar loucura em indivíduos que são fanáticos, em indivíduos que são obsessivos, em indivíduos que perderam a faculdade de raciocinar e de ter critério críticos. Qual é o conceito básico do fanatismo? A ausência de raciocínio crítico, de autocrítica pessoal. É a ausência dessa lógica. A doutrina espírita o tempo todo estimula a pessoa a ter raciocínio, a analisar tudo com prudência, a não aceitar tudo cegamente. É o oposto do fanatismo. Mas é natural que, da mesma forma que a pessoa pode se fanatizar pelo futebol, pode também enlouquecer na mediunidade. Não por causa da mediunidade, mas pelos desequilíbrios da pessoa na mediunidade, ou se relacionando na mediunidade. Porque é uma espécie de situação embaraçosa, como muita gente falava no passado. O espiritismo leva à loucura. Eu nunca vi um espírita ficando louco. Agora eu vi muito louco já ficando espírita, que é outra coisa diferente. Mas é essa coisa que nós temos aí, dando, naturalmente, tendo a visão de sintonia em relação à faculdade. A faculdade é neutra. Aliás, todas as faculdades humanas são neutras. A inteligência, a memória, a aptidão para uma arte. Eu posso usar a inteligência para o bem ou para o mal. Eu posso usar a inteligência para promover a criatura, para promover o progresso, para a ação do bem ou para a destruição da humanidade. Diz Emmanuel em uma bela mensagem, a mesma inteligência que cria remédios e salva vidas e que constrói a bomba nuclear. É a mesma. Então, naturalmente que nós é que fomentamos, está dentro de nós o bem e o mal, como dizia Jung. O bem e o mal está dentro do potencial destrutivo ou potencial de salvação. E por isso a criatura humana em si mesma é o seu problema e é também a sua solução. Da mesma forma que outras faculdades. A mediunidade também é neutra. Não é porque o médium tem uma faculdade mediúnica muito acentuada que ele é uma pessoa especial. É uma faculdade. É uma característica, como outras pessoas têm a habilidade de tocar piano e assim por diante. Não é sintoma de evolução, de elevação, de desenvolvimento espiritual, porque a pessoa é médium. Allan Kardec não era médium e era um espírito muito evoluído.
E quantos médios ele travou contato que eram pessoas muito problemáticas, que eram espíritos atrapalhados. Embora excelentes médios, cujas faculdades mediúnicas produziam fenômenos extraordinários, mas eram espíritos atrapalhados. Espíritos totalmente transtornados. Quando nós vemos, por exemplo, Daniel Douglas Home, médium extraordinário, que produzia fenômenos retumbantes. O médium das cortes europeias, Allan Kardec, saiu de público para defendê-lo, porque as pessoas acusavam ele de fraude. Inclusive, Houdini, o notável mágico, ilusionista, que dizia: eu posso fazer a mesma coisa que Daniel Douglas Home, através de espetáculos de ilusionismo. E embora, apesar disso, Daniel Douglas Home nunca foi pego em fraude. E Kardec saiu de público para defendê-lo, dizendo que era um médium autêntico, que realmente produzia fenômenos de natureza autêntico, e Daniel Douglas Home atacou Allan Kardec. Porque Allan Kardec falava da mediunidade gratuita, da mediunidade desinteressada. E Daniel Douglas Home era um tanto explorador. Era uma pessoa que dizia: dinheiro não, Deus me livre. Só joias raras, casacos de pele, convívio com a nobreza, acesso social às grandes cortes europeias. Era uma forma de pagar a mediunidade. Aqui para nós isso é uma pedra no sapato de muita gente até hoje. Porque às vezes a pessoa não recebe dinheiro, mas recebe compensações, recebe indiretamente a indústria do presente, das regalias, das concessões, das facilidades materiais, em que o médium vai sendo pago pela mediunidade. E como é que vai ser diante daquele que lhe doa determinados mimos, determinados presentes, para depois produzir um fenômeno? Isso não vier. Aí gera-se as mistificações. Então ele dizia: dinheiro, Deus me livre. Mas como o Allan Kardec falava da mediunidade totalmente desinteressada e gratuita, Daniel Douglas Home resolveu atacar publicamente Allan Kardec, falar coisas horríveis, inclusive recebeu o espírito depois da morte de Allan Kardec, dizendo se seu próprio Allan Kardec, arrependido de tudo que teria feito, uma mensagem naturalmente de um espírito mistificador, um espírito charlatão, dando demonstrações notáveis de uma conduta irrefletida, em alguns momentos atacando o próprio codificador, em outros momentos atacando a reencarnação, porque era católico, afervorado às crenças católicas, embora os espíritos se comunicavam com ele, alguns eram católicos e continuavam com seus preconceitos no além. Porque o fato do espírito desencarnar não quer dizer que ele agora sabe tudo. Ele continua com seus preconceitos, com seus vícios. Se um muçulmano aqui desencarnar, ele vai chegar no mundo espiritual e vai continuar pensando que Maomé é o guia espiritual da Terra. Ele não vai falar de Cristo. Ele não muda as ideias de um momento para o outro, os seus conceitos arraigados. Se algum budista desencarnar, ele não vai falar de Jesus, ele fala de Buda. Porque para ele, Buda é o máximo do planeta terrestre. E assim por diante. Então Daniel Douglas Home resolveu atacar. Naturalmente Allan Kardec, que silenciou e não respondeu, mantendo a elegância e a nobreza. Como também outros médiuns. Daniel Douglas Home se reencarnaria, por exemplo, atualmente. Está aí como médium de Valdo Pereira Franco, agora totalmente desinteressado. Caminhando para lá e para cá e vivendo até idade avançada para poder gastar aí até os últimos momentos das energias físicas e compensar aquilo que ficou como laivo, embora um extraordinário médium desde o século XIX, agora como laivo. Estou dando essa informação porque Divaldo, embora alguns pesquisadores já tinham falado isso, já tinham especulado dessa possibilidade, Divaldo recentemente deu entrevista e ele declarou publicamente isso, essa informação. E por essa razão ele volta à Terra agora, conforme as mesmas características do antigo médium, porque Daniel Douglas Home era também orador, falava em público, viajava para lá e para cá nas grandes cortes europeias para sublimar a sua faculdade mediúnica, agora de natureza moral, de natureza intelectual. Os fenômenos materiais, dizem os bons espíritos, inclusive uma mensagem notável através de Ivone Pereira, tiveram sua época. O próprio Allan Kardec recebeu mensagem assim, dizendo que os fenômenos materiais, embora possam ainda acontecer, cada vez são mais raros, porque tiveram a sua época para chamar a atenção dos homens. Mas da mesma forma que a experiência científica não fica sendo repetida ao longo da história da humanidade o tempo todo para provar para todo mundo. Imagina se todo mundo dizer, não, eu não acredito no vírus da AIDS, eu preciso ver, entrar no laboratório e ver lá. A gente acredita porque outra pessoa viu, e não porque nós vimos, com exceção daqueles que trabalham no laboratório. As pesquisas dos outros. E os espíritos vão dizer a mesma coisa. Os fenômenos tiveram a sua época. Mas abre esse espaço agora para os fenômenos intelectuais, que vale dizer aquelas que vêm informação que nos educa como criatura humana, nos esclarece, amplia a nossa consciência, desenvolve a nossa maturidade para a vivência das grandes leis de Deus que os espíritos veem naturalmente apresentado. O contrário, não haveria sentido em relação à mediunidade. A mediunidade tem sintomas. Sintomas que são muito característicos, eu sempre falo isso.
Pessoas que dizem assim, me disseram que eu sou médio, eu sou? Eu não sei, você que sabe. Como é que eu sei que a pessoa tem uma boa memória? Só a pessoa para reconhecer. Ou então ela demonstra através de algum exercício. Como é que eu sei que a pessoa tem uma aptidão específica? É a pessoa que tem que avaliar, examinar. Mas me disseram que eu sou. Eles, você sente alguma coisa? Não sinto nada, então não é. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, então é. Então é a própria pessoa fazendo autoanálise que vai chegar à conclusão. Quem é que não sabe através da análise dos próprios sintomas? Há alguns sintomas clássicos. Por exemplo, sensação de presença, aproximação de presença, sensação de estar sendo visto, de estar sendo observado, sensações emocionais, que não sejam sintomas de quadros emocionais de depressão, de transtorno de ansiedade, mas que são sensações específicas, sem motivo aparente nenhum. Eu fico eufórico, uma sensação alegre. De repente, daqui a alguns minutos, uma dor no peito, uma compressão do tórax, uma sensação difícil de explicar, uma tristeza, uma vontade de chorar que não é minha. Eu sinto vontade de chorar, mas parece que não é minha. Eu não estou com motivo nenhum, eu até estranho por estar chorando, mas as lágrimas descem. São possíveis sintomas de mediunidade. Barulhos que ninguém ouve, visualizações que ninguém vê, sonhos que se repetem a miúde, em transe, sonhos premonitórios às vezes, sonhos de visões específicas, ocorrências que se confirmam, são alguns dos tipos de sintoma de mediunidade que a pessoa deve avaliar pela repetição das ocorrências. Divaldo Franco, no livro Diretrizes de Segurança, com Raul Teixeira, vai dizer que muitas vezes ele entrava num casamento para o qual ele foi convidado e ficava mais alegre do que a noiva. Ficava mais feliz do que a noiva. E quando ele ia para o enterro, ele ficava mais triste do que a dona do defunto. Em cada ambiente que ele entrava, ele assimilava o psiquismo, porque o médium é essa antena que vai assimilando o psiquismo. E à medida que ele vai assimilando o psiquismo, ele vai naturalmente se contaminando com aquelas sensações. Somente um trabalho de autoconhecimento, para naturalmente conhecer as próprias reações nervosas. Quem sou eu? Quais são as minhas reações? Quais são os meus traços de personalidade? Para poder diferenciar o que é meu do que é do mundo espiritual. Do que é que são sintomas específicos que eu estou naturalmente sentindo. Não há nenhum sinal exterior em que a pessoa é médium. Não estou falando em termos de censura. Estou falando apenas em termos de esclarecer uma contribuição de alguém que é apenas um companheiro de seara espírita, que não tem nenhuma importância, nenhuma autoridade em termos de palavra, mas é apenas uma colaboração. Porque algumas pessoas ficam muito melindradas com relação a essa fala que normalmente eu exteriorizo. Mas é verdade, não há nenhum sinal exterior, não há uma estrela na testa da pessoa que diga que a pessoa é média ou não é. Não há nada que naturalmente designe, senão a observação. É claro que se o indivíduo relatar sintomas, ou se o indivíduo entrar em transe na frente de outro, o outro pode chegar à conclusão de dizer, realmente você é médium por causa desses sintomas, dessas manifestações que eu pude presenciar. Mas não há nada que a pessoa olha para o outro, você é médium, viu? E a pessoa fica naquela indução, naquela sugestão psicológica, me disseram o que é, e agora o que é, etc. Nesse diagnóstico, devemos ter muito cuidado em diagnosticar as pessoas, até porque podemos nos enganar de maneira muito cabal, de maneira muito cruel, inclusive. Porque muita coisa que parece fenômeno mediúnico não é. Como muita coisa que parece fenômenos mentais são fenômenos exclusivamente mediúnicos. A linha clara e escura é muito sutil, é muito difícil de discernir. E chega um momento lá que parece as duas coisas misturadas, porque o mundo psíquico anímico se mistura ao mundo mediúnico. Daí André Luiz falar de fenômenos medianímicos, mediúnicos e anímicos, porque na prática acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. O médium é o microfone, a voz é do espírito, mas a voz do espírito vai sofrer influência da qualidade do microfone. O médium é o piano, o espírito é quem toca a música. Se o piano for de boa qualidade, o virtuose pode imprimir a sua agilidade. Se o piano for uma rabeca grosseira, um instrumento danificado, é claro que o pianista vai ter dificuldade de expressar toda aquela beleza, aquela magnitude que ele naturalmente oferece. Daí, Joana de Ângeles diz que a antena mediúnica é transceptora. O que é que isso quer dizer? Transceptora significa aquilo que recebe e ao mesmo tempo envia mensagens. Para ser simples, poderíamos dizer o seguinte: nos nossos fenômenos psicológicos convencionais, nós também vivenciamos esse tipo de ocorrência dupla. Por exemplo, nós muitas vezes estamos conversando com uma pessoa. A pessoa está nos falando algo que a gente está ouvindo,
e estamos ouvindo o que a pessoa está falando e ao mesmo tempo estamos pensando outras coisas. Inclusive em cima daquilo que a pessoa está falando. Ou seja, estamos recebendo e estamos também enviando. Na área mediúnica é a mesma coisa. Estamos recebendo emissões mentais de espíritos, e aqui espírito seja encarnado, seja desencarnado, porque o médium em si mesmo é um telepata, seja de encarnado, seja de desencarnado. E ao mesmo tempo estamos irradiando também, enviando a nossa contribuição. Embora a mediunidade não seja naturalmente, seja neutra, e Allan Kardec chega a dizer que é uma predisposição orgânica, um certo tipo de predisposição orgânica que, de alguma forma, vai colocar no Livro dos Médiuns, quando ele coloca no Livro dos Médiuns a seguinte pergunta: a faculdade mediúnica radica-se no organismo? E as entidades respondem: é uma certa predisposição orgânica. Equivale a dizer que o médium, quando falamos médium, repetimos aquele conceito, o médium ostensivo, o médium bem caracterizado. O médium, portanto, ostensivo, ele tem no organismo dele uma estrutura para exprimir o fenômeno. Da mesma forma que normalmente o pianista tem dedos alongados para poder tocar as peças. Tem um corpo compatível. Imaginemos um cérebro de um Albert Einstein. Deve ter uma estrutura para poder entender aqueles mecanismos da física. E assim por diante. Um corpo compatível para... A faculdade não é do corpo. A faculdade é da alma. Todas as faculdades são sempre da alma. A inteligência, a memória. Mas que o corpo reveste de células específicas para exprimir a faculdade que é da alma. Ou seja, precisa de um aparato orgânico. O médium ostensivo reencarna com a estrutura cerebral, neurológica, neuropsíquica para o transe. Mais tarde, André Luiz confirma a informação de Allan Kardec quando, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, a epífise, ele vai examinar. E vai dizer, André Luiz, que a epífise tem a função de grande veladora da sexualidade nos fenômenos infantis, quando adormece no âmbito do subconsciente os fenômenos sexuais, trabalhando aqueles fenômenos de maneira automática, ao mesmo tempo em que produz os ciclos circadianos, vigília e noite, noite e vigília, trabalhando, portanto, a sexualidade da criança que fica adormecida para mais tarde, quando na entrada da puberdade e da adolescência, a glândula pineal perde, diz André Luiz, a função de velar o sexo, vem então o desenvolvimento dos órgãos atrelados à sexualidade, as gônadas e os hormônios sexuais começam a ser secretados e produzidos, o indivíduo entra na puberdade, ao mesmo tempo que ela perde a função de trabalhar como sublime veladora do sexo, ela passa a ter uma segunda função, que André Luiz chama função de glândula da vida mental, que é naturalmente responsável principal, é o centro principal dos fenômenos mediúnicos do ponto de vista físico, em que acontecem os fenômenos mediúnicos a partir, fisicamente, principalmente, da epífise, do desenvolvimento da glândula pineal. Eis porque a maioria dos médiuns desabrocha a mediunidade na adolescência, no momento do início da puberdade, no momento da eclosão dos fenômenos sexuais. Então é uma certa predisposição orgânica, mas, apesar disso, a influência moral é de importância fundamental para o nosso estudo, para a prática mediúnica saudável, ou seja, não depende do moral, da mesma forma que a inteligência não depende da moral, da mesma forma que uma aptidão para determinada arte não depende da moral. O indivíduo pode ser perverso e pode ser muito inteligente. Da mesma forma, o indivíduo pode ser uma pessoa perversa e ser um extraordinário médium, no sentido do fenômeno. Mas a moral, embora não seja essencial para produzir o fenômeno, é essencial para uma mediunidade saudável, para uma mediunidade equilibrada, porque nós temos sempre uma nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo, e essa nuvem de testemunhas nos envolve, acerca-se de nós, para produzir os fenômenos os mais variados. Essa nuvem de testemunhas sintoniza e sincroniza com as nossas mentes, e se todos nós estamos sempre sintonizando em uma faixa, Filomeno de Miranda, em uma obra chamada Temas da Vida e da Morte, vai dizer: ninguém no universo está vibrando sozinho. Estamos sempre em comunicação com outras mentes equivalentes às nossas. Equivale a dizer que se eu sou leviano, se eu sou promíscuo, se eu sou irresponsável, se eu sou negligente, se eu sou perverso e cruel, eu tenho companhias iguais a mim ao meu redor.
Se eu sou nobre, se eu sou dedicado ao bem, se eu sou responsável, disciplinado, eu tenho companhias equivalentes. Então, está muito atrelado àquilo que eu cultivo no meu mundo interior. É o brocardo popular. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós faríamos o contrário. Dize-me quem és e eu te direi com quem tu andas. Equivale a dizer que depende de quem nós somos, o que nós alimentamos, o que nós cultivamos. Porque concentração, paz interior, plenitude, harmonia íntima, não se improvisa. Ninguém pense que pode ter uma vida atribulada e no dia da sessão mediúnica fechar os olhos e dar uma de Santo Isildinho que vai ficar no reino dos céus. Não vai. Não vai. Vai entrar atormentado. E os espíritos vão fazer o máximo para compensar aquilo, diminuir os tormentos, porque as entidades são misericordiosas conosco. Até para a gente não atrapalhar o coletivo da sessão mediúnica. Mas ninguém ache que vai conseguir sintonizar com o alto da espiritualidade, senão como fantasia. Se a pessoa é ansiosa no dia a dia, se a pessoa é inquieta, se a pessoa cultiva ideias deprimentes, é óbvio que ela não é um médium que filtra de maneira perfeita, de maneira equilibrada, o mundo espiritual superior. É óbvio que não consegue, porque ela não se prepara convenientemente para o exercício da tarefa da mediunidade. Porque ser médium é fácil. Ser médium, qualquer um que tem uma faculdade orgânica pode ser. Até no meio da rua a gente vê. Quantos existem no meio da rua, embriagados, falando coisas que na verdade não são eles. São os espíritos alcoólatras com ele que os utilizam para viciados que são ali em transes mediúnicos alcoólicos. Então, produzir fenômeno é muito fácil. Mas ter uma mediunidade equilibrada moralmente, que é o que vamos abordar no próximo momento nosso aqui, a mediunidade com Jesus, esse é o desafio. A mediunidade é geral, é humana, mas a mediunidade com Jesus é espírita. É essencialmente da proposta kardeciana. Por isso a necessidade da disciplina. Disciplina, 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 como diz Emmanuel Chico Xavier, equivale a dizer o controle dos meus impulsos, dos meus hábitos, dos meus vícios nervosos, da minha agressividade. Está atrelado à grande proposta da educação mediúnica que vamos abordar no próximo módulo, no próximo momento, é justamente a educação do médium, do seu caráter, de corrigir os seus defeitos, os seus vícios, para poder filtrar bem a faculdade mediúnica e ser fiel ao mundo espiritual. Comparemos a mente do médium a um local, a um rio. Se o rio está agitado, nós não conseguimos visualizar no rio o reflexo perfeito do céu, como do oceano. Não conseguimos visualizar o céu, porque as águas estão agitadas, mas as águas tranquilas conseguem naturalmente refletir de maneira perfeita, de maneira leal, de maneira fiel, o zimbório, o céu, o alto. A mente do médium é equivalente a esse lago, esse rio, esse oceano, que ao conseguir ficar tranquilo, consegue filtrar, consegue se submeter, consegue a passividade adequada para que não é ele que fale, mas para que os espíritos falem através dele. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É o indivíduo que se submete, no bom sentido da palavra. É o indivíduo que doma as suas imperfeições. Porque se ele é muito presunçoso, se ele é muito egóico, ele é muito ativo. E na mediunidade existe a necessidade de ser passivo, no bom sentido, que vamos explicar mais adiante. Por que razão, talvez, normalmente nós vemos uma quantidade de mulheres médiums mais do que homens? De uma maneira geral. Porque, em termos gerais, a mulher é mais sensível, tem uma sensibilidade mais acentuada, quase sempre consegue, de alguma forma, adaptar-se às disciplinas, às regras, ao modus operandi de determinado tipo de atividade. O homem normalmente tem um temperamento mais rebelde, mais agressivo, e naturalmente que não consegue, às vezes, o mesmo foco. Eu digo em termos gerais, porque o espírito não tem sexo. Pouco importa reencarnar em um e outro corpo. Mas, de um modo geral, nós vemos as mulheres com o desempenho ou desenvolvimento das faculdades mediúnicas de uma maneira mais equilibrada, o próximo ideal, em número muito maior do que os homens, por causa também do temperamento, porque o médium não é uma máquina, não é o autômato. Ele é um ser com emoções, com sensibilidade, é um feixe de sensações.
E naturalmente que, a depender do seu estado emocional, do seu momento, a mensagem vai naturalmente ser contaminada com aquele momento. Para o bem ou para o mal, para melhor ou para pior, que é o que vamos examinar. Kardec chega a dizer o seguinte: o bom médium não é aquele apenas que se comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos espíritos bons. É que vai dizer que está em sintonia com as entidades superiores, com o seu guia espiritual. Porque mesmo nos trabalhos em que ele recebe espíritos sofredores, que é a finalidade da faculdade mediúnica, ele está recebendo as entidades grosseiras, agressivas, mas está conectado com o seu guia. Está sendo enfermeiro de um espírito sofredor, mas ele está em sintonia com o seu guia. Não é um médium obsidiado, instrumento de entidades grosseiras que usam e dominam ele. É o médium enfermeiro que cede o seu campo mediúnico temporariamente para atender a entidade obsessora, a entidade rebelde. Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, vai afirmar o seguinte: é justo que a criatura espere na mediunidade a cooperação do céu para a terra, mas na mediunidade com Jesus é compreensível que a criatura também relacione-se com a mediunidade, não apenas do céu para a terra, mas da terra para o céu. É que vale dizer que não os espíritos guias apenas que devem descer ao nosso nível, mas nós nos esforçarmos até alcançar o nível dele. Porque então seremos apenas médium, que é o médium de catástrofe. Já notaram que tem médium que é assim? Que pode ser contratado até para esses programas de televisão aí, dessas notícias. Porque é só desgraça. Né? É só desgraça, é só tragédia. É só apocalipse. É só coisa terrível que vai acontecer. Então é um médium que só dá recado. Não é essa a mediunidade com Jesus. É claro que existem esses médiuns. Médium Bocão News. É ótimo. Mas não é essa a finalidade da mediunidade. De passar tragédia, de ficar... Porque, aliás, o mundo já está cheio disso. É naturalmente que a proposta é outra. É um outro tipo de finalidade, é outro tipo de sentido que nós devemos adornar, devemos envolver a faculdade mediúnica através de uma fidelidade, de uma dedicação aos postulados que nós abraçamos, ao mandato mediúnico que nós abraçamos como médium, sempre tendo o exemplo de Jesus, o excelente médium de Deus. Um espírito nobre em A Gênese vai dizer que se ele agia como médium, ele era médium de Deus, porque ele tinha as próprias forças anímicas nele mesmo. Espírito puro por excelência, ele já tinha as suas capacidades psíquicas supradesenvolvidas. E se ele era instrumento de alguém, qual seria o espírito que ousaria utilizar ele como intermediário? Porque ele já tinha as próprias capacidades. Então, se ele era médio diretamente da providência, da divindade, sendo instrumento dessa ocorrência, dando exemplos notáveis da sua mediunidade, conversando com os espíritos endemoniados, os espíritos obsessores, com os endemoniados, dialogando com carinho, com tranquilidade, com energia também, demonstrando a sua notável experiência mediúnica através dos fenômenos de que ele era objeto, da sua visão. Todas as manifestações mediúnicas, pelo menos de maneira embrionária, estão presentes em Jesus. De maneira total, de maneira potencializada, a clarividência, a clareaudiência, a intuição, o desdobramento do corpo, a emancipação da alma, fenômenos físicos, fenômeno de transporte, de materialização, tudo isso nós encontramos no Evangelho, no Novo Testamento, nas suas notáveis lições que ele naturalmente nos ofereceu. Por isso, Divaldo Pereira Franco, quando terminava a obra Hacia las Estrelas, traduzido ao português, Rumo às Estrelas, é porque Divaldo psicografou em espanhol, dos grandes vates e grandes homens da cultura castelhana, da região da Catalunha, os grandes homens como o padre Germano, que volta através da sua mediunidade para escrever, outras notáveis personalidades que voltam para escrever através dele, como José Maria Colavida, os grandes vultos do movimento espírita espanhol, que se tornou um grande movimento no final do século XIX e começo do século XX, e quando ele acaba a obra, uma das primeiras obras que ele escreve psicograficamente em outro idioma, Joana de Ângeles aparece a ele e diz: agora vamos escrever o prefácio da obra, meu filho. Ele olha para ela e diz: ah, muito bem, habitualmente. Ele diz: mas hoje não sou eu quem vai escrever o prefácio. Eu convidei alguém para escrever, por ser intermédio. Eu vou pegá-la à porta. Ele estava já em transe mediúnico, fora do corpo, desdobrado, mediunidade sonambúlica, e conversava com Joana mentalmente, e Joana disse: fique aqui, ou melhor, venha comigo,
pegou ele pelos braços e foi até a porta para receber a entidade veneranda à porta. E quando aquela dama se aproxima, ele a reconhece das gravuras. A notável cotovia das violetas, a notável dama das violetas espanhola, a senhora notável Amália Domingo Soler, essa notável médium, que teve inclusive uma cegueira, que mesmo na cegueira temporária que ela vivenciou, ela teve transes mediúnicos admiráveis. Ele ficou deslumbrado com a irradiação daquele espírito luminífero que causava uma emoção especial, porque os espíritos nobres, quando se aproximam do médium, causam emoção especial. Causam uma sensação que, se o médium for honesto consigo mesmo, ele percebe pelas sensações fluídicas. Então, ele começou a se dobrar, a ajoelhar-se, começou a chorar. E pegou no pé dessa senhora notável, a senhora que psicografou Memórias do Padre Germano, uma obra clássica da literatura mediúnica, um dos grandes romances históricos até hoje, uma das obras-primas. Ele pega ele nos pés, abraça as pernas, e ela diz: meu filho, tu me honras em demasia. Levanta-te, porque precisamos servir a Jesus, a trabalhar. E ele então entra em transe. Ela então se utiliza da sua faculdade, escreve o prefácio de Rumo às Estrelas. E quando estava já no final, ele desdobrado do corpo, psicografando, e começou a tentar puxar conversa com Joana de Ângeles. E começou a dizer: minha irmã, quer dizer que eu já tenho condição mediúnica de receber a Amália Domingo Soler? E ela disse: não tem não. Não tem nenhuma condição. Foi, na verdade, misericórdia divina, mas não fique muito deslumbrado não, empolgado, porque é muito raro isso acontecer. Vá se acostumando com os espíritos obsessores iguais a você, e com a minha misericórdia também assessorando você, meu filho. Guia espiritual terrível. Então, vá se acostumando, etc., porque é essa a nossa tarefa. E ele disse: mas Joana, que espírito notável, que elevação, que irradiação, que espírito transcendental, que evolução desse espírito. E Joana disse: realmente é um espírito de escola, notável. Admiramos muito ela aqui. Mas eu quero lhe confessar uma coisa. Tanto ela, quanto eu, quanto você, estamos milênios e milênios distantes de Jesus. Todos nós precisamos ainda caminhar séculos e séculos que se perdem na noite dos tempos para chegar próximo do Senhor, no nível em que Ele se encontra nos esperando há milênios, desde quando a construção do planeta Terra se deu, quando se desprendeu da nebulosa solar. Então a mediunidade com Cristo é essa meta a longo prazo de dedicação. Vamos dar agora um breve intervalo, um intervalo de 15 minutos.